A paz do Senhor, meus queridos e diletos irmãos, estamos de volta dando continuidade ao nosso estudo sobre os galardões e o Tribunal de Jesus Cristo. No vídeo passado, nós abordamos o termo galardão e o seu uso, a sua origem na cultura hebraica do Antigo Testamento. Nesse conteúdo, estaremos falando sobre o galardão ou os galardões ou recompensa dentro da cultura do Novo Testamento. Como que os jogos naquela época galardoavam ou recompensavam os atletas. E Paulo, ele usa a cultura romana, os hábitos de recompensas, de galardão dos atletas, para fazer uma comparação com aquilo que será realizado com a igreja no tribunal de Jesus Cristo. Por isso, para que nós possamos iniciar este conteúdo, eu enfatizo que os atletas dos tempos do apóstolo São Paulo, eles recebiam coroas de folhas quando, depois de um processo de sacrifício físico, de preparação, eles participavam de jogos para ganhar o reconhecimento. Sendo assim, essas coroas eram as coroas de vitórias que eles recebiam após as suas competições. Eram usadas como sinal de que eles alcançaram o prêmio, o direito a receber aquele galardão, aquela recompensa. Mas, para que nós possamos termos uma referência bíblica, vamos aqui citar a palavra de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 9, versículo 24, Paulo assim escreveu: Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Correm de tal modo que alcanceis o prêmio. Ocorreis de tal modo que alcanceis o prêmio. Queridos irmãos, o que nós estamos observando aqui, que Paulo dá a entender que milhares participavam das competições e somente um atleta é que levava o prêmio. E no tribunal de Jesus Cristo não é um que ganha o prêmio, mas todos os que se esmeram na seara de Jesus Cristo, fazendo com que esse trabalho continue avançando através do tempo e almas vão se chegando ao reino de Deus pelos esforços de cada servo dedicado
a esta seara maravilhosa. Agora, uma coroa de folha ou uma coroa incorruptível. Paulo faz esta comparação para trazer à luz a certeza de que você não trabalha para Jesus para receber uma coroa de mato, uma coroa de folha, uma coroa de louro. O argumento de Paulo, irmãos, parte do menor para o maior. Que bom, não é? Parte de uma coroa de folha para uma coroa incorruptível, que o ladrão não rouba, que não acaba jamais, algo eterno, maravilhoso, de qualidade. E é isto que Jesus dá para aqueles que se dedicam na sua seara. Se os homens valorizam as honrarias e coroas confeccionadas de folhas de louro, meus irmãos, que não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor, quanto mais devem os cristãos se esforçarem para receber aquelas coroas espirituais. Por isso que nós não podemos deixar de produzir para Jesus, sabendo que a nossa recompensa é incorruptível. As coroas incorruptíveis nunca, irmãos, vão desaparecer. São dotadas de um valor infinito, transcendem a tudo quanto é terreno, quanto é físico. Por isso que nós devemos, como os atletas do passado, que se preparavam fisicamente, nós devemos nos preparar espiritualmente para alcançarmos as recompensas no tribunal de Jesus Cristo maravilhosas. Os atletas, eles treinavam diligentemente, amados. Eles eram capazes de sofrer muitas privações. Os atletas romanos, para alcançar uma coroa de folhas, eles se agonizavam física e mentalmente para um acontecimento que ocuparia em suas vidas de glórias apenas um dia. Sabendo que não tinham chance de ganhar, então eles faziam qualquer coisa a ponto de morrer, de ter um ataque para alcançar uma coroa que ia durar apenas um dia. Segundo o apóstolo São Paulo, nós, trabalhadores desta seara do Mestre, devemos fazer a mesma coisa. Ocupações e prazeres inúteis, abandonar. Segundo Paulo, irmãos, nós devemos lutar com diligência para recebermos a coroa incorruptível, a coroa de glória que nos é prometida. Eu já disse em vídeos passados sobre a ociosidade, a preguiça espiritual, o influirá naquele dia na entrega dos galardões.
Por isso que na posição de corredor, nós devemos correr com um alvo definido. Você tem que ter um ministério definido. Você tem que ter um propósito, um objetivo definido na sua carreira ministerial, espiritual, para que você receba de Cristo uma coroa muito superior a uma coisa fabricada com galhos e folhas. Na qualidade de lutador, nós devemos saber que ele tinha um oponente. Os atletas do passado tinham um inimigo para combater e vencer. Caso contrário, era ele que morreria. O cristão lutador tem um alvo a alcançar, uma vitória a alcançar ou a conquistar. E é sobre essa importância, essa responsabilidade que o apóstolo São Paulo nos exorta a correr, a lutar. E ele deixa um exemplo para nós. O apóstolo São Paulo deixa o seu próprio exemplo. Ele diz na sua carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só existe uma maneira do cristão alcançar a coroa incorruptível. É buscar com diligência, com humildade, no trabalho de Jesus Cristo, seguindo um único exemplo, o do apóstolo São Paulo, o qual segue o exemplo de Jesus Cristo. É o único referencial para que nós tenhamos um galardão maravilhoso na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe. No nosso próximo conteúdo, estaremos falando sobre as 5 coroas que receberemos no tribunal de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lute como os atletas do passado, se esforce, porque a sua coroa é uma coroa de glória, não uma coroa de louro, de folhas e de galhos, que duraria apenas um dia. A sua durará por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.